Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conversar com as pessoas sobre poesia. É um assunto que eu gosto demais, é um assunto que me agrada muito. E eu gosto de conversar assim, né? De uma maneira bem informal, batendo papo mesmo, sem muita ideia de estar dando altos conteúdos, altas referências, sem mesmo a ideia de estar fazendo algo definitivo. E desde que a gente começou a edição do Garimpo, nós temos tido a chance de conversar com diversas pessoas que curtem poesia aí pelo Brasil. As pessoas nos mandam perguntas pelo e-mail. E aí nós tivemos a ideia de usar também esse canal no YouTube do Garimpo para a gente poder trocar essas ideias. Então eu comecei a falar com algumas pessoas para que elas nos mandassem as suas perguntas, os seus questionamentos. E o nosso querido amigo Daniel Simões, professor de história, poeta seminal, como ele mesmo diz, ele nos enviou não apenas uma, mas nos mandou 2 perguntas. Isso é muito bom porque a gente já passa a ter 2 programas já prontos, já garantidos. E a gente vai ver aqui a primeira pergunta que o nosso amigo Daniel nos enviou e vamos conversar um pouquinho sobre ela, ok? Vamos ver aqui. Glaucio Cardoso, olá galera que curte o canal Garimpo, Poesia e Espiritismo. A minha pergunta é a seguinte. O Glaucio falou no primeiro vídeo da importância da poesia no início do Espiritismo. E atualmente, qual o espaço que a poesia ela ocupa no movimento espírita? E aí, Glaucio, responde essa. Obrigado aí, Daniel, por ter atendido ao nosso convite de mandar uma pergunta pra gente. Você mandou uma pergunta muito boa. Qual o lugar, qual o papel dos poetas espíritas na atualidade? Bom, a gente pode responder de uma forma muito simples, dizendo que o papel dos poetas espíritas na atualidade é o mesmo papel de todo artista espírita. É expressar-se esteticamente com aquilo que ele já traz de conteúdo, de conhecimento, de pensamento ético, graças ao espiritismo. Trocando em miúdos, o artista espírita, ele vai iluminar a arte ao mesmo tempo que está se iluminando pela doutrina. Os poetas espíritas hoje estão fazendo parte desse jogo, estão fazendo parte desse processo. Agora, falando especificamente dos poetas, a gente pode perceber que houve um momento de ouro ali nos anos 50, 60, em que havia uma profusão de poetas conversando, dialogando, fazendo trabalho juntos, e depois isso dá uma amornada, os poetas começam a trabalhar muito isoladamente. Mas de uns anos para cá, a gente está vendo uma retomada da poesia espírita no nosso meio. E aí é interessante notar que a gente pode pensar em 2 tipos, né? 2 modalidades da poesia espírita. Você tem a poesia dos espíritos e a poesia dos espíritas. A diferença de uma para outra, assim, de uma forma mais elaborada, a gente vai deixar para um dos programas, um dos episódios. Mas vamos falar aqui o que seria essa poesia dos espíritas, essa poesia produzida pelos espíritas. Essa poesia ainda sofre porque muita gente nos meios espíritas dá mais valor à poesia dos espíritos, à poesia mediúnica, do que a poesia autoral, escrita por um Glaucio Cardoso, uma Nina Lisboa, Adriano Calçone, Merlânio Maia, João Prado, entre tantos poetas maravilhosos que tem aí. Mas apesar dessa dificuldade, é uma dificuldade histórica, inclusive, apesar dessa dificuldade, a gente está vendo gradativamente uma retomada da poesia dos espíritas, e é uma retomada que está sendo muito interessante. Nós temos eventos muito bacanas, temos encontros já acontecendo. Praticamente em todos os eventos espíritas hoje em dia existe a presença da poesia, e notadamente dessa poesia dos espíritas. Então é interessante que a gente está vendo aí um momento, um processo
em que a poesia dos espíritas ganhou o seu lugar de uma forma maravilhosa, de uma forma linda. Eles estão produzindo, eles estão criando, estão saindo da gaveta, estão saindo das suas casas espíritas. E aí, se me permitem puxar a brasa para a sardinha dos poetas, eu percebo que das linguagens artísticas, a poesia talvez seja aquela mais democrática. É aquela que consegue, de uma certa forma, romper as barreiras da casa espírita, romper as barreiras dos rótulos religiosos e alcançar seu lugar, inclusive, nos chamados meios não espíritas, nos chamados meios do mundo, se é essa palavra mal escolhida toda a vida, mas ela permite isso. Tanto que você vê, por exemplo, um poeta do porte de Merlânio Maia, um cordelista espetacular, uma capacidade de memória fantástica, gente. A memória de Merlânio é invejável. E Merlânio leva os poemas dele para a casa espírita e para o baile. Merlânio canta o forrozinho dele nos teatros. E quando você vai ver esse forrozinho de Merlânio, eu nem sei se é forró mesmo, Merlânio, você corrige aí nos comentários do vídeo, você vai ver que ali está a essência da doutrina sendo transmitida sem a necessidade de ficar levantando bandeiras e fazendo proselitismo, né? Isso é que eu acho interessante na poesia, é essa capacidade que ela tem de se comunicar com todo mundo. Quando você pega um poeta como João Prado, que é um poeta espírita, que começa declamando na casa espírita, é muito conhecido nos meios espíritas, mas é uma presença maciça na cultura da localidade onde ele está inserido e até mesmo fora. Na verdade, João Prado, conhecido como poeta do otimismo, muitas vezes ele é mais reconhecido fora dos meios espíritas do que dentro. E é um poeta maravilhoso. E aí você vê como é que a poesia ela consegue romper essas barreiras que a gente mesmo vai colocando. A poesia é sempre um grito de resistência. Os poetas espíritas são aqueles que estão dando o seu grito de resistência e resistindo a um mundo que exige uma poesia cada vez mais comprometida com a tristeza, com a melancolia, com o pessimismo. Os poetas espíritas são aqueles que estão trazendo para dentro da poesia um canto de otimismo, de alegria, de felicidade, um outro olhar sobre a realidade. E isso é o que me fascina na poesia. Me fascina também pensar que os poetas espíritas, de uma certa forma, eles estão tentando realizar aquilo que um poeta como Vladimir Mayakovsky, um poeta russo, disse certa vez. Tem um poema dele imenso, né? E o final do poema é o poeta conversando com o sol, e o final do poema ele diz assim: iluminar para sempre, iluminar até o fim da eternidade, iluminar tudo, iluminar e só. Esse é o meu lema, igual ao do sol. Então esse é o objetivo do poeta. É iluminar as consciências. O poeta espírita, ele ilumina os outros, mas primeiro ele se ilumina. Porque ele está trazendo para os seus versos as luzes que a doutrina espírita lhe dá. Então ele está num processo de autoiluminação. E qual é a melhor maneira de autoiluminar-se do que tentar ser guia para os outros? E isso sem nenhum orgulho, sem nenhuma postura egocêntrica, mas é o nosso papel. Nós devemos nos iluminar trabalhando com os irmãos. Então os poetas espíritas cumprem esse papel. Esse é o lugar deles hoje. É o de renovar a poesia no meio espírita, renovando-se e iluminando-se. E aí é interessante a gente pensar também que a poesia ela tem um caráter que é o de influenciar as outras artes. Basta dizer que toda arte almeja o poético, mesmo sem saber disso. Quando você pensa nos grandes compositores da MPB, por exemplo, eles são chamados de poetas. Chico Buarque, Oswaldo Montenegro, Renato Russo, Cazuza, são conhecidos como poetas. Por quê? Porque as músicas que eles escrevem, as composições deles, ultrapassam a linguagem comum da própria música. Isso também se dá no teatro, isso também se dá no cinema, isso se dá na dança, nas artes visuais. Então,
Toda a arte, de uma certa forma, almeja o poético. E os poetas espíritas hoje estão muito sutilmente auxiliando, influenciando as outras artes a crescer, a mudar, a atingir esse estado pleno de arte, que é o estado poético, né? Se vocês gostaram, a gente não quer esgotar o assunto. Obrigado aí ao Daniel, obrigado aos espectadores. Esse vai ser um lugar para a gente bater papo mesmo. Se você quiser fazer algum comentário a respeito desse tema, coloca aqui no vídeo mesmo, aqui nos comentários do YouTube. A gente vai estar respondendo vocês, vai estar aí batendo um papo. Querendo mandar perguntas para a gente, você pode mandar por vídeo, como fez o Daniel. Você pode mandar por escrito. A gente vai botar no final aqui do vídeo o e-mail, o site do Garimpo, para que vocês possam entrar em contato. E sejam bem-vindos para a gente de vez em quando estar aqui batendo papo. A propósito, aceita um cafezinho?